Olá, então eu gostaria de, nesse vídeo, relatar o evento sobrenatural que eu tive na minha vida, né, que eu falei em alguns vídeos aí, e que tem alguma relação com Castaneda e com tudo isso. Que foi uma coisa que aconteceu quando eu tinha, eu acho que 21, 22 anos, eu estudava em Porto Alegre, fazia engenharia, né? E no verão eu voltava para minha cidade, que é São Domingos do Sul, fica a 250 quilômetros aqui de Porto Alegre, né? E férias de verão, muitos estudantes voltavam, então a gente passava uns meses em aventuras, né? No verão, lá no Rio São Domingos, acampando nos matos e tal. E num desses eventos a gente foi acampar num local que naquele tempo ao menos a gente chamava Toca dos Índios, que eram sítios arqueológicos que foram encontrados ali a uns 3 quilômetros ou 4 quilômetros do centrinho ali de São Domingos do Sul, e que os antropólogos da Universidade de Passo Fundo, que é ali próximo, fica 80 quilômetros, Passo Fundo, né? Eles atribuíram a índios, possivelmente caigangues ou coisa parecida, que ali residiria embaixo da terra, porque é umas tocas que começam num lugar assim, vai por baixo da terra e sai lá do outro lado. Recentemente, inclusive, eu conheci um pessoal, conheci assim na internet, um pessoal que atribui, aqui da URGS, que atribui aquilo a uma espécie de tatu pré-histórico que existia ali. Mas uma coisa também não elimina a outra, pode ser que quem fez as tocas foram tatus pré-históricos e que os índios eventualmente usassem isso, né? Bom, mas isso foi descoberto, eu acho que eu tinha uns 16 anos, 15, 16, 17 anos, a tal da Toca dos Índios, e saiu até em nível nacional essa descoberta. Foram descobertos aí vestígios de índios, né, cerâmicas e tal, que até hoje, se não me engano, está no museu em Passo Fundo, né, atribuída a caigangues e coisas assim. Mas aquilo virou um ponto assim de visitação, aquelas tocas, no meio de um mato ali, né? Num lugar assim bonito, mas preservado. O mato ainda é original, não foi destruído para fazer roça, que o gringo gosta de fazer roça. Mas essa região ali, ela foi preservada por algum motivo inexplicável, porque a terra é muito boa e plana e tudo mais. Muito bem. Então nós resolvemos ir acampar lá em três, né? Três. Os outros dois hoje residem em Porto Alegre, que nem eu, e são pessoas absolutamente racionais, profissionais, bem conceituados, cada um na sua área, e eles confirmam essa história até hoje, né? Exatamente, com detalhes até que eu, esses tempos nós trocamos uma ideia e acrescentaram detalhes que eu tinha esquecido da nossa história sobrenatural. O que aconteceu? Nós fomos acampar lá, eu devia ter 21, 22 anos, né, os três, né? E nós fomos numa barraquinha daquelas barraquinhas iglu, acho que era. Eu sei que era para duas pessoas, mas a gente era magrinho naquele tempo, cabia os três, assim, né? E nós ficamos aí, então, tomando vinho, tocando violão, cantando e começamos também a contar histórias. Um contava história para o outro, assim, histórias inventadas de que ali caciques, o espírito do cacique ainda dos caciques estava aí, que os caciques não sei o quê, e cada um contando uma história para o outro, impressionando mais o outro, e era tudo invenção, naturalmente, mas a gente ia se impressionando com as próprias histórias e fomos dormir. Aí, quando nós deitamos assim, num silêncio, né? Os três dentro da barraca, de barriga para cima, né? Daqui a pouco a história, daqui a pouco eu comecei a ouvir assim uns galhozinhos quebrando no meio da mata, assim, mas distante, né? Clac, 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 clac. E aí do outro lado também, clac, clac, clac. Ah, que isso, né? Galhozinho, clac, clac, longe, né? Clac, clac. Mas eles estavam longe, mas eles começaram a se aproximar. Clac, 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 clac. Chegou um ponto eu disse assim, não, agora foi o ventilador que ligou aqui, ou o aquecedor que ligou aqui. E disse assim, tá ouvindo? Tá ouvindo? Não vou falar o nome das pessoas, tá? Tá ouvindo, fulano? Tô ouvindo, tô ouvindo. E outro falou, eu também tava os três assim, né? Ouvindo aqueles galhos que... E os galhos foram vindo, se aproximando. E no final parecia galhos assim, dessa grossura, quebrando em todos os lados. E eu
pensei comigo mesmo, não vou morrer aqui dentro sem esboçar uma reação. Eu abri a barraca e saí, né? E um deles tinha levado uma espingarda e que estava do lado da barraca. Eu peguei a espingarda e o galho estalando estava dentro do mato, assim, a uns metros, a uns 2 ou 3 metros, e eu apontei a espingarda e BUM! Dei um tiro, né? E aí, o que aconteceu? Esse detalhe que eu não lembrava. Eu lembrava que tinha se feito silêncio, mas o meu amigo disse, não, eles fugiram para dentro do mato. Assim. E aí eu disse, fulano, onde estão os outros cartuchos? Porque era a espingarda daquela que tu abria e botava um cartucho ainda. Era um por vez, né? Espingarda antiga, do avô lá e tal. E aí ele disse, não, eu só trouxe um. Ele falou, eu só trouxe um cartucho. Ah, meu Deus. Mas graças a Deus eles não voltaram. Aí nós levantamos, acendemos de novo a fogueira e ficamos até de manhã, né? E aí não aconteceu mais nada. De manhã a gente saiu pelo mato procurando galhos quebrando, não achamos nenhum galho quebrando, nada. Voltamos para casa a pé, a gente tinha ido a pé, né? 3 quilômetros. E conversando que aquilo tinha sido de fato um evento sobrenatural, não há dúvida. Até hoje a gente atribui isso a um evento sobrenatural, uma coisa inexplicada. Mas a história não acabou aí, né? Se acabasse aí já seria uma coisa notável. Mas o que acontece? 5, 6 anos depois, né? Mas, como dizia a Mary Terezinha, Teixeirinha, a Mary Terezinha, 5 ou 6 anos depois, o que aconteceu? Eu comecei a ler os livros do Castaneda, e aí eu já tinha me formado em engenharia, já tinha passado no concurso para auditor fiscal, e eu estava em Florianópolis acampando, né, com uns amigos que passaram no concurso também, e um deles tinha o primeiro livro do Carlos Castaneda, que era Erva do Diabo, o qual eu tinha ouvido falar, mas no concurso eu não pude ler, né, estudando, aí eu comecei a ler e li o livro naquele período que a gente ficou acampado lá. Eis que, num momento do livro, o bruxo diz assim para o Castaneda, hoje eu vou te ensinar a contatar espíritos, certo? Então, você deve ir para um lugar distante da cidade, um lugar ermo, onde tu possa ficar distante assim do burburinho da cidade, aí você vai acender uma fogueira, você vai invocar os espíritos e eles vão chegar como galhos quebrando. Quando eu li aquilo, eu disse, meu Deus, a gente fez isso sem se dar conta. A gente fez isso talvez induzido pelo próprio lugar. Vocês me entendem? Só para finalizar essa história, o Castaneda fez isso. E o Dom Juan disse o seguinte, se você for, os espíritos vão chegar, como galhos quebrando. Isso está valendo 5 anos depois do que nós tínhamos feito. Se os espíritos chegarem, não fuja. Não fuja, não fuja. Né? Entre em contato com eles, né? Não fuja. Mas se por acaso te apavorar e fugir, tu não olhe para trás em hipótese alguma. Não olhe para trás em hipótese alguma. Aí o Castaneda foi e fez a fogueira e tal. E lá pelas tantas os espíritos foram chegando, com galhos quebrando, né? E lá pelas tantas ele se apavorou, não se aguentou e saiu correndo, morro abaixo. Acho que ele estava num lugar alto, morro abaixo. E sendo perseguido por barulhos, mas ele não olhava, né? Lá pelas tantas, era de noite, ele tropeçou e caiu, né? E aí ele pegou e meteu a cara na grama, assim, né? E ficou ali, disse, não vou olhar. E os espíritos, ou sei lá o que era aquilo, né? Chegaram e faziam, assim, barulho como se fosse uma pomba, assim, e passavam, segundo o Castaneda, tá lá no livro, o relato, né? Passava como se fosse uma pena pelo pescoço dele, e ele ficou a noite inteira, até que quando de manhã surgiu o sol, à medida que ia chegando a manhã, eles foram parando, e aí lá pelas tantas ele se animou a levantar e voltou para casa. Bom, isso é um evento, tá, pessoal? Sem interpretação nenhuma, que eu faço aqui, que para mim demonstra, não que isso fosse necessário, mas de que existem muitas coisas no mundo que a nossa razão não explica e que é possível e bem provável que a humanidade tenha que desvendar esses mistérios, o que consiste exatamente isso, e isso teoricamente está neste mundo que está obstaculizado à racionalidade.
que por algum motivo lá na mata a gente quebrou, né? A gente estabeleceu um contato e aí teve essa interação que foi interrompida pelo tiro. O que é o tiro, pessoal? É a racionalidade. A racionalidade, eu disse que não ia fazer interpretações, mas eu já estou fazendo. A racionalidade, ela afastou isso da humanidade. A racionalidade é como que, né? O que é o crucifixo de Jesus? Né? Que as pessoas, e que os navegantes portugueses e espanhóis usavam nas velas. Significa assim, eu sou uma civilização que jogou pro outro mundo essas coisas. No mundo não tem mais nada. Então a racionalidade anda junto com o cristianismo por causa disso. São dois lados de uma construção social. Vocês me entendem? Então quando volta a racionalidade, tu quebra o contato. Você me entende? Da mesma maneira que eventos que nós também trataremos, que é ditos assim, parapsicológicos, que são eventos de objetos que andam, né, que geralmente estão sempre associados a uma pessoa que de alguma maneira perdeu o controle e está com a sua racionalidade abalada. E aparece a cura quando vai um adulto lá e estabelece de novo a racionalidade de alguma maneira, ritual ou não, e esses eventos deixam de acontecer. Vocês me entendem? Como isso tudo, numa visão global, faz sentido, mas nós ainda voltaremos ao assunto. Um abraço, pessoal.